A gente está indo aqui num local importante dessa história. O senhor tem consciência disso? Tem. Onde nós estamos indo? Na caldeira. Senhor, como é que funciona? Para que serve exatamente esse equipamento que o senhor tem aqui, essa caldeira? Essa caldeira aqui, né, é onde você manda a pressão, o vapor para dentro para fabricar. Entendeu? Você aquece ela aqui, uma temperatura aí de 80, 100 graus. E a partir de 50 você já manda vapor para dentro lá e para aquecer. Que temperatura que chega aqui dentro? A temperatura máxima dela aí é uns 80. É uma temperatura extrema. É. Teoricamente, seria um lugar perfeito para se livrar de um corpo? Não tem condição. Como assim não tem condição? Por quê? Não, Mas um corpo desapareceria aqui, né? Se transformaria em cinzas. Não é isso? Não, mas não tem condições. Eu acho que não tem condições. Se o senhor tivesse, por exemplo, que assassinar uma pessoa e tivesse que se livrar do corpo dessa pessoa, o senhor consideraria um local como esse? Não, de jeito nenhum. Aí vem a pergunta, né? O senhor colocou o corpo da Lilian de Oliveira aqui? Nunca, jamais. Nunca. Eu fiquei até indignado com isso aí. Não achou. Eu não tem uma prova disso aí. A primeira versão que foi apresentada pelo delegado de polícia era baseada numa caldeira, essa que está aqui, dizendo unicamente que um corpo foi colocado aqui dentro e esse corpo foi incinerado. A polícia veio aqui, mostrou esse local, enfiaram 2 porcos aí dentro e chegaram à conclusão que com a temperatura máxima não poderia desaparecer com o corpo de 2 porcos. O rosto desses policiais era expressivo no sentido de mostrar a guinada de 360 graus na intenção que o delegado tinha de confirmar um absurdo. Mas o que é inquestionável é o desaparecimento da Lilian de Oliveira. Interessante. E é por causa disso que eles deveriam estar procurando ela desde o início, ao invés de tentar achar um culpado. Honestamente, olhando para os meus olhos, o corpo da Lilian de Oliveira desapareceu. O senhor tem consciência disso? Tem. Jamais foi encontrado. Jamais foi encontrado, né? Mas ninguém sabe se realmente foi isso que aconteceu com ela, né? O senhor teria sido capaz de incinerar, de queimar todo o corpo de Lilian de Oliveira nesse local? Nunca. Jamais. O senhor consideraria esse local como fórmula de se livrar do corpo dela? Não tem condições. O Ministério Público está convencido de que a Lilian pode ter sido incinerada aqui. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pode ter sido que eles fizeram várias simulações aí, veio, queimou porco aí, não achou nada, sapecou só. Como é que vai queimar um corpo? Como é que pode queimar um porco? Sei que eles veio com um leitão aí, tacou na brasa aí, meteu lenha, tirou, o trem tava sangrando. Como é que vai queimar uma pessoa? Como é que pode incinerar uma pessoa numa caldeirinha dessa aqui? Quando o senhor enxerga essa caldeira aqui, o senhor tem algum sentimento de culpa? Eu nada. Uai, por que eu não fiz nada, ué? Eu não mandei fazer nada. Por que eu tenho culpa? 12 de junho de 2020, a terceira versão. Depois de sair do aeroporto, Ronaldo afirma que decidiu não cometer o crime. Ele seguiu para o laticínio e deixou Lilian e Juscelino conversando. No dia seguinte, Juscelino informou que havia matado Lilian. Juscelino confessa ser o mandante do crime. O empresário diz ter sido feito de trouxa por Lilian. Fala que ela tinha outro homem e que estava tomando seu dinheiro. Chega a dizer que a morte de Lilian resolveria o problema e afirma que Ronaldo ficaria responsável por isso. Ambos chegam a um acordo sobre o valor do crime. Ronaldo deve R$20 mil a Juscelino. O chamado serviço quitaria a dívida entre eles. No depoimento consta o senhor admitindo ter sido o mandante do crime, certo? O senhor assinou aquele depoimento. Assinei tem a sua o que eles assinatura. pôs lá, Aquela eu assinei. assinatura é sua. Foi. O que ele puseram lá, eu assinei. Eu queria sair fora daquilo lá, senão me matava lá, ué. Apanhando mesmo pra valer. Tortura violenta. O que chama atenção é a riqueza de detalhes. Se o senhor estivesse sendo pressionado a confessar um crime, por que o senhor forneceria tantos detalhes assim? Ali consta que o senhor, por exemplo, estaria revoltado com a Lilian pelo fato de estar sendo supostamente extorquido, pelo fato dela ter um outro relacionamento,
E consta também como o senhor teria contratado, por quanto o senhor teria contratado, os detalhes de que o senhor mandou o Ronaldo acompanhar a Lilian na Colômbia, que ele não teria conseguido executar. E aí, na volta, o senhor cuidando de todos os detalhes para que o mesmo Ronaldo fosse receber a Lilian lá no aeroporto. Isso aí foi tudo uma montagem. Mas como é que a polícia teria acesso a tantos detalhes assim para supostamente incriminá-lo, seu Juscelino? Ué, isso aí, ele inventou esse trem aí, doutor, porque eu não... Ele quem? O delegado, o Thiago. Ele quis jogar tudo em riba das minhas costas. Mas ele teria que ter acesso a muitas informações para inventar algo assim. Detalhe, por exemplo, da sua relação com a Lilian. Não, a relação com ela eu nunca neguei. Certo. A relação com ela eu nunca neguei. Agora, eu falar que eu tinha raiva dela, que eu tinha ciúme dela, nunca teve isso. O senhor afirma que não contratou o Ronaldo para executar a Lilian? Não contratei. Mas então por que existem ligações, seguidas ligações suas para o Ronaldo? Isso aí, ligação que tem de mim para o Ronaldo é só a respeito disso aqui, ó. Pode ter dado uma coincidência de ser naquele dia. Não é coincidência demais o senhor ligar tantas vezes, o senhor liga várias vezes para ele? Eu ligava porque se tiver ligação minha, eu não me lembro na época se tem. Constam pelo menos 3 ligações suas. Mas se tem a ligação, é sobre aqui. É sobre o serviço prestado que ele estava fazendo aqui. E a polícia também conseguiu identificar que o Ronaldo esteve na Colômbia no mesmo período em que a Lilian ali esteve. E a finalidade dele ter ido para lá, inclusive, foi para matá-la. E aí ele não teve coragem de executá-la na Colômbia e retornou sem cumprir o acordado com o mandante do crime, que é o Juscelino.